Boa noite, irmãos, paz em Cristo, Deus abençoe a todos. Então, estamos aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos mais uma palavra breve, sem muitas delongas. E nessa noite eu gostaria de convidar os irmãos para que nós possamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 40, apenas o versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Pois bem, irmãos, estamos diante de um salmo bastante conhecido, Salmo de Davi, e diante do cenário em que nós estamos vivenciando, nós temos sido treinados para um imediatismo, queremos tudo para ontem, queremos ser sempre o primeiro na fila, queremos sempre tirar vantagem. Culturalmente, a nossa sociedade foi ensinada desta maneira, mas diante desse salmo, nós encontramos aqui, uma das três virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. E eu vou falar sobre a esperança, conforme está aqui no versículo 1, que diz: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Primeiro versículo, parte A. E quando ele fala em esperar, o esperar é ter esperança. E o que é esperança? Segundo o dicionário, significa um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Pois bem, diante desse cenário em que nós estamos vivenciando, nós temos esperança, Porque nós desejamos que essa crise passe, que essa situação ela se normalize e que essa crise ela não venha deixar-nos sem esperança. E o que nós podemos entender nesse salmo? Quando o salmista que ele se expressa desta forma que nós acabamos de ler, que ele está dizendo que ele colocou a esperança no Senhor. E quando nós esperamos no Senhor, nós estamos dizendo o seguinte, é no tempo de Deus, o Kairos, que é o tempo oportuno, nem antes e nem depois. Então precisamos entender que essa crise que está sobre nós, ela terá um tempo determinado por Deus, É o tempo de Deus, não será nem antes e nem depois. E aí o salmista, diante desses 4 versículos que nós acabamos de ler, nós podemos aprender aí algumas lições básicas. O que acontece quando nós esperamos no Senhor? Primeiro, ele nos retira da condição atual. Por exemplo, o verso 2, a parte A. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. Então, quando nós aprendemos a esperar no Senhor, no tempo dele, ele nos retira da condição atual. Não sei qual é o poço ou atoleiro em que você, meu irmão e minha irmã, se encontra. Mas eu sei te dizer uma coisa, que se nós esperarmos no Senhor,
Ele vai nos retirar dessa condição atual. Porque no verso 1, ele diz que estava esperando. No verso 2, ele diz que veio a resposta. Deus tirou ele. E eu acredito que Deus vai tirar a sua igreja da terra dessa crise no tempo dele. Segunda coisa que nós podemos aprender, o que acontece quando nós esperamos no Senhor? Ele nos coloca em segurança. Olha só que coisa linda. O verso 2, a parte B. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Rocha é um lugar seguro, inabalável. É uma estrutura que não é abalada. Ela é maciça, ela é fixa. Olha a condição em que ele estava, num poço, no atoleiro. Agora colocou ele sobre uma rocha. Essa rocha representa Cristo, inabaláveis. Por isso que Paulo diz, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Nós temos que ser firmes e abundantes, porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Essa é a segunda coisa que acontece conosco quando nós esperamos no Senhor. A terceira coisa que acontece conosco quando nós esperamos no Senhor, Ele nos faz adorar em espírito e em verdade. Está no verso 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Olha que coisa interessante, o versículo 3, a parte A. Ele nos faz adorar em espírito e em verdade. Faz-me lembrar e traz-me à memória as condições de Paulo e Silas na prisão, Atos capítulo 16. Mesmo na condição de crise, de quarentena, Paulo e Silas estavam adorando em espírito e em verdade. Então, irmãos, vamos continuar adorando ao nosso Deus em espírito e em verdade, mesmo que seja em casa, mas adorando em espírito e em verdade. Amém? E nós vamos ainda aprender o que acontece quando nós esperamos no Senhor. Ele nos faz testemunhas vivas. Olha aí. Verso 3, parte B ainda. Ele fala assim: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Deus tem nos guardado. Não quer dizer que um salvo em Cristo Jesus não possa vir ser contaminado e até mesmo perder a vida por causa desse vírus. Nós não estamos livres disso. Doença não dá em madeira, não dá em ferro, dá em pessoas. E muitos que se descuidam, não são vigilantes, acabam sendo acometidos por todas e qualquer doença existente no planeta. Mas, entretanto, o Senhor tem nos guardado, não porque somos merecedores, mas pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor para conosco. Então, assim, quando nós esperamos no Senhor, nós também nos tornamos testemunhas. O mundo olha para nós, para os nossos, e nós estamos em condições de testemunhar. Não tem sido fácil para a igreja, ela não é super-homem, a igreja não é constituída de super-homem, nem tampouco de Mulher Maravilha, nem Vingadores, nem super-heróis de televisão. Entretanto, Deus tem nos guardado e o mundo tem olhado para nós e isso tem testemunhado a presença de Deus no meio da sua igreja e não será diferente. Amém? E para encerrar a minha fala, a minha mensagem, eu vou falar sobre o que acontece quando nós esperamos no Senhor. Quinto ponto e último, o resultado do que esperam.
Então, o que nós podemos observar? No versículo 4, na parte A. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Olha que coisa interessante. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então, quando nós aprendemos a esperar no Senhor, nós somos mais do que felizes, como é retratado no verso de número 4, na parte A. Aqui nós vemos aqui a benevolência do Senhor para conosco. Então, irmãos, isso tudo vai passar, a qualquer momento isso acaba. No tempo de Deus ele vai falar, basta. Nós só precisamos ter paciência, esperar. Resta-nos apenas esperar. Esperar é ter esperança, não perca a esperança. Esperar é saber que é no tempo de Deus, nem antes e nem depois. Então aprendemos aqui, resumidamente, o que acontece quando nós esperamos no Senhor, conforme no Salmo 40. Primeiro, nos retira da condição em que nós estamos. Ele estava no lamaçal, no poço. Segundo, nos coloca em segurança. Ele saiu do lamaçal e do poço e foi para a rocha. Terceiro, nos faz adorar em espírito e em verdade. Ele coloca um novo cântico em nossos lábios. Nós vamos adorar Ele em espírito e em verdade. Nós aprendemos também que Ele nos faz testemunha quando nós aprendemos, quando nós esperamos no Senhor. E por fim, quando nós esperamos no Senhor, o resultado não poderia ser diferente, conforme no verso 4. Que Deus nos abençoe, que nós venhamos ter condições de esperar, ter paciência, fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Então, que os irmãos meditem nessa palavra breve. Quarta-feira eu estarei colocando outra palavra, se Deus assim permitir. Sexta-feira eu estarei trazendo uma outra palavra, sempre palavras claras, breves e objetivas, para que os nossos irmãos em Cristo Jesus possam ter condições de alimentar a alma e principalmente o seu espírito nesse momento de quarentena. Deus nos abençoe e até quarta-feira, se o Senhor assim permitir. Amém.